Olá meninos do 7º ano, tudo bem? Hoje eu vou fazer a correção da segunda lista de atividade que eu mandei para vocês lá na agenda, tá? Vou começar com atividades da unidade 2. Acompanha no seu caderno e se você tiver dúvida, depois vocês mandam lá na agenda para mim, ok? Questão 1, defina os seguintes termos. Definir é falar o que é os seguintes termos, né? Produtores. Produtores são organismos que produzem seu próprio alimento, ok? Quem são os produtores? Aqui a gente está falando de uma cadeia, uma teia alimentar, correto? E quem são esses produtores? São aqueles organismos que sintetizam seu próprio alimento, que produzem seu próprio alimento. No caso, são os vegetais e algumas algas, ok? B. Decompositores. Os decompositores são organismos que decompõem a matéria orgânica, organismos esses, fungos ou bactérias, tá? C. Consumidores. Consumidores são animais que consomem dentro da cadeia alimentar. Eles não produzem, mas eles consomem. Eles consomem o quê? O animal pertencente ali do seu ciclo alimentar. O consumidor pode ser primário, secundário, terciário e assim por diante. Tá bom? Seres autotróficos ou autótrofos. Esses organismos autotróficos são organismos que produzem o seu próprio alimento. Esses organismos que produzem o próprio alimento através do processo de fotossíntese são algumas algas e os vegetais. Todos os vegetais em si produzem seus próprios alimentos, tá bom? Através daquele processo de fotossíntese, tá? Que eu expliquei em sala de aula. A questão 2 mostrou uma figura. Eu pedi para vocês desenharem essa figura no caderno de vocês e indicar quem que é o produtor, quem que é o consumidor, quantos consumidores tem, quem são os decompositores, tá bom? Eu vou tentar colocar aqui no vídeo a figura para a gente poder responder. Meninos, essa é a figura da questão 2, que era para você identificar quem são os produtores, quem são os consumidores. Então, vamos lá. Aqui eu tenho os produtores, que são os vegetais. Aqui eu tenho o primeiro consumidor, que está consumindo aqui o vegetal. Aqui eu tenho a cobra, que é a segunda consumidora, ela está consumindo o rato. Eu tenho aqui o leão, que é o terceiro consumidor, que está consumindo aqui a cobra. Ok, os consumidores acabou aqui no leão, consumidor terciário, tá? Aqui, esses organismos aqui, são os decompositores, tá? Fungos e bactérias. Então, era para você fazer isso no seu caderno, ok? E para identificar se é uma cadeia ou uma teia alimentar, né? Esse é uma cadeia alimentar porque tá algo mais fácil de encontrar os consumidores, não é como uma teia, como lembra da teia de aranha, que é cheia de liga um ponto, liga outro ponto, bem algo confuso. Então a teia alimentar é algo mais confuso, aonde o animal pode ser tanto secundário como terciário como quaternário, ok? Então nesse caso do exemplo é uma cadeia alimentar, tá? O que é o fluxo de energia de uma cadeia alimentar? Lá na página de vocês 327, aqui, tem essa figura mostrando o que significa esse fluxo, tá? Nada mais é que a energia adquirida pelo organismo. Sempre um consumidor, por exemplo, primário, adquire a energia do produtor, que é o vegetal. Um consumidor secundário vai consumir a energia do consumidor primário e assim sucessivamente. A energia, esse fluxo é um fluxo. Um pouco a energia fica para mim e o animal que está se alimentando de mim também vai obter um pouco dessa energia, tá? Energia essa que depois é liberada para a atmosfera ou acaba sendo consumida por outro organismo, seguindo ali o ciclo de sua cadeia alimentar, tá? Por que a importância de se manter o equilíbrio no ecossistema? Na apostila de vocês,
na página 333, tem um enunciado que fala de equilíbrio do ecossistema, no ecossistema. Então, para se manter um equilíbrio, ó, vou mostrar uma figura aqui para vocês. Estão vendo essa figura? Então, essa figura mostra um ciclo, uma cadeia alimentar, aí no ambiente aquático, onde ela tem o seu produtor, onde ela tem o seu consumidor, né? Onde ela tem os seus consumidores primários, secundários, terciários e por diante. Então, tem uma quantidade X de produtor, tem uma quantidade X de consumidor primário, consumidor secundário, terciário, e essa cadeia não está, como se diz, modificada através da ação humana. Ela não foi modificada, ela está conforme foi feito pela natureza. Então, não há nenhum desequilíbrio ali, não há um grande número de consumidor primário, tem um grande número de peixes de consumidor primário que se alimenta de algas, tá tudo no equilíbrio. Então, quando a gente fala de equilíbrio, é algo mesmo, algo está no seu equilíbrio. Agora, quando ocorre, no caso da pergunta, a importância de manter esse equilíbrio, quando ocorre o desequilíbrio, é onde danifica toda uma cadeia alimentar, várias espécies desses animais sofrem com isso. Na outra página fala desse desequilíbrio. Um exemplo, se nesse bioma aqui, nesse bioma aquático aqui, diminuísse os produtores, se diminuísse a produção de algas ali, né, os consumidores primários não iam ter esse alimento para realizar seus metabolismos, para sua sobrevivência. Então, não tendo esse produtor, pode diminuir o número de consumidores primários, porque eles vão morrer, eles não vão ter os produtores para se alimentar. Ok? Então, se esses consumidores primários morrem, também mexe lá na cadeia dos consumidores secundários e assim altera toda a cadeia alimentar ali desses animais. Então, esse desequilíbrio acontece muito, por exemplo, nesse caso aqui no ambiente aquático, muito com peixes. Então, peixes, se você retira uma quantidade, uma espécie de peixe que se alimenta de outro peixe, se você retira ele, vai ocorrer um desequilíbrio nesse ecossistema, onde vai ficar, um animal vai ficar sem comer, o outro vai ter muito animal. Okay? Lembra do caso que eu contei para vocês lá na cidade de Campo Grande, que estava tendo muita capivara e estava tendo um desequilíbrio no ecossistema, não tinha o predador da capivara, que por exemplo, pode ser o jacaré, não tinha no ecossistema na onde ela estava inserida ali na sua cadeia alimentar. Então foi aumentando as capivaras, foi aumentando esse animal, aonde foi prejudicando a cadeia alimentar. Acaba diminuindo o seu alimento, que é algum produtor, aumenta a capivara e aonde não tem um predador para ela, ok? Então, nesse caso lá de Campo Grande, que eu falei para vocês, não sei se foi a prefeitura ou o governo, autorizou a caça desses animais, entendeu? Então, funciona, nesse caso, eles optaram por fazer isso, né? Por caçar esse animal. Mas nem sempre é assim. Então, esse desequilíbrio afeta tanto nós, seres humanos, quanto os animais que fazem parte desse ciclo, ok? Meninos, a unidade 2, as respostas são essas. Acredito que vocês tenham lembrado, recordado daquilo que eu havia falado em sala de aula. A unidade 3 eu vou mandar em anexo, tá? Porque ela é bem grande, que senão o vídeo vai ficar bem grande, ok? Vou mandar em anexo lá na agenda de vocês. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!